Olá pessoal, aqui quem vos fala é o usuário santamariense. Vou ensinar hoje como criar relações no OpenStreetMap. Relações nada mais é que um agrupamento de uma ou mais linhas ou pontos para formar um objeto, para informar um dado, uma informação. Vamos lá. Bom, tem vários tipos de relações. Hoje vou estar ensinando a relação do tipo multipolígono. Bom, a relação de multipolígono tem duas regras. Tem a regra outer, igual a borda externa, e inner, borda interna. Bom, no JOSM, como é que eu encontro o plugin para editar relações? O plugin Relações não precisa ser instalado, ele já vem quando a gente instala o Java OpenStreetMap. Do lado esquerdo da tela, onde tem essa barra de utilidades aqui, tem onde se tem uma engrenagemzinha que, passando o mouse em cima, aparece abrir uma lista de todas as relações. Clicou, ativou aqui do lado esquerdo, e do lado direito aqui já aparece relações. Pois bem, eu programei vários exemplos, é rapidinho, eles não são muito demorados. Bom, gostaria de começar por este caso aqui, ó. Acompanha comigo. Isso daqui é um prédio. Daí eu poderia desenhar ele, a borda dele, desenhar e colocar lá building yes. Isso nas tags normais aqui em cima, building yes. Teria desenhado o prédio. Só que, para deixá-lo mais detalhado, ele no meio ele tem uma área que não é construída. Então, como é que a gente poderia fazer? Deixa eu excluir essa tag aqui, building yes, que não é o caso agora. Então, tenho a borda externa, desenho a borda interna, desenhado as duas, seleciono a borda externa, seleciono a borda interna, venho aqui nas relações, clico na engrenagemzinha com mais e coloco lá type multipolígono. Se você estiver fazendo uma relação, você sempre tem que colocar o tipo de relação que é, senão ela não vai funcionar, não será renderizado. Já me aconteceu várias vezes de criar uma relação e não colocar o tipo. O renderizador ele não aceita. Então tá aí, type multipolígono, e depois as tags normais que você colocaria. No caso eu colocaria building yes. Daí, onde tem aqui seleção, eu clico nessa setinha para a esquerda. Clicando na setinha para a esquerda, eu falei que tem um objeto externo e tem um objeto interno. Bom, aqui vai a regra que eu havia falado, quando é borda externa, quando é borda interna.
Nem sempre terá borda interna, mas borda externa terá sempre. Se eu não me engano, primeiro eu selecionei a borda externa, então primeiro é outer e a segunda é inner. Clico em aceitar. Está aqui o prédio com borda externa e borda interna. Renderizado, vou mostrar para vocês como é que fica. Renderizado, ela fica assim, ó, um prédio com sua borda externa e a sua borda interna. Vamos lá então para o próximo exemplo. Neste local aqui eu tenho um objeto falando mais claramente, tenho o Avenida Tênis Clube, onde ele é cortado por uma rua, ou seja, tanto de um lado como do outro é a mesma coisa. Então uma solução seria fazer assim, ó. Desenho a borda, desenho a outra borda, e mais, essas bordas elas são de parede. Eu posso selecionar as duas, então clico, seleciono uma, deixo Ctrl clicado, seleciono outra e coloco ali nas tags barrier wall. Tá, agora eu vou criar a relação. Seleciono a primeira fórmula em cima, toda fechadinha, a segunda embaixo. Vou aqui na engrenagemzinha onde tem um mais, coloco lá type multipolígono, nome ATC. Eu não vou salvar depois, então não vou colocar nome completo, vou colocar ATC. O que mais? Laser. Vou colocar como se fosse um parque. Acho que não é, mas não vem ao caso para o momento. Só para ensinar que é um tipo de multipolígono. Venho aqui na seleção, clico nesse símbolozinho para adicionar as linhas que eu havia selecionado a relação. Agora, não tem nenhuma borda que seja interna. As duas bordas são externas. Então, eu faço o seguinte, aqui onde aplicar papel, eu posso colocar algum padrão. Por exemplo, eu já coloquei aqui Alter. Então, se eu clicar aqui, ele vai diretamente adicionar a Alter para todos os objetos. Feito isso, clico em aceitar. Então, eu criei uma relação para o clube. Renderizado, ele fica assim. Pesquisando ele no OpenStreetMap, veja só. Relação Avenida Tênis Clube. Daí tem todos os dados ali. E lá embaixo aparecem os membros, ó. Uma linha e outra linha. A de baixo, ó, barreira, parede, que são os limites são a parede, a parede não, desculpa, o muro de delimitação da área.
E na parte de cima também, o muro de delimitação da área. Dá para aplicar o tipo de multipolígono a várias formas, como neste caso aqui. Onde o que eu tenho? Eu tenho um açude e se limitando a uma área de mato. Então eu posso fazer o seguinte. Vou desenhar o contorno do açude. Agora desenho o contorno do mato. Vou afastar, porque não é o caso de detalhar só para um exemplo. Fazer meio matado a delimitação da área de mato. Desenhado a área do açude, desenhado a área de mato, mas não está fechado ainda. Geralmente o que a gente faz? A gente desenha o açude, coloca lá nas tags Land Use Reservoir, e a área de mato a gente desenha, e depois, quando chega próximo do outro objeto, ou a gente faz meio matado por cima, ou a gente pega e vai fechando ponto a ponto. Ou seja, uma linha sobrepõe a outra. Toda vez que uma linha sobrepor outra, lembre-se que você pode usar uma relação no OpenStreetMap. Ou seja, aquela linha que tem em comum entre os dois, eu posso ocupar para os dois objetos, tanto para o açude quanto para a área de mato. Então vamos lá. O que eu faço? Deixa eu excluir a Land Use Reservoir aqui. Eu faço o seguinte. Terminando o segundo objeto, eu junto com o primeiro. Daí eu faço o seguinte. Nesse objeto, o trecho onde é compartilhado, eu venho, seleciono o objeto inteiro, deixo o CTRL pressionado, seleciono um dos pontos onde intersecciona a linha do mato com a do açude, seleciono o outro ponto onde intersecciona, porque ele se intersecciona em dois pontos, teclo a letra P e veja só, o açude, a linha do açude foi dividida em duas partes, esta aqui e esta aqui. Então eu faço o seguinte, ó, seleciono a parte de cima do açude, seleciono a outra parte, selecionei todas as partes do açude, vou adicionar a relação,
do tipo multipolígono, venho aqui, seleciono os objetos que fazem parte da relação e aplico a tag alter para todos. Todos fazem parte da borda externa do açude. Perceba o seguinte, aqui, essa simbologia de área fechada aqui, se não aparecer fechado, se aparecer apenas tracejado, quer dizer que o objeto não tem um polígono fechado. Vamos lá em cima. Além de colocar o type multipolígono, e colocar também land use reservoir. Está adicionado o açude ao mapa. Agora vamos para a área de mato. Selecionei uma parte da área de mato, selecionei a outra parte, que é uma linha que é em conjunto entre a área de mato e a área de açude. Venho adicionar multipolígono, type multipolígono natural wood. Venho aqui, adiciono as partes do objeto, aplico a regra alter para todos. Perceba que a área está fechada, clico em aceitar. Vou mostrar para você como é que fica uma área quando ela não é fechada. Por exemplo, se eu selecionar isso aqui, selecionar todas as bordas externas, isso aqui forma uma área. Mas se eu selecionar esse aqui também, ele não vai formar uma área. Perceba. Adicionei e olha só o que ocorre. Aqui você vê uma linha reta, descontinuada às vezes. Isso quer dizer que você não tem um polígono fechado. Às vezes acontece de ser um polígono fechado, mas os objetos não estarem em ordem. Então você vem aqui, clica de A a Z. E se o objeto estava fechado, mas as partes da relação não estavam em ordem, ele vai alinhar e vai aparecer um polígono fechado. Uma coisa também que eu gosto muito de fazer em áreas rurais é o seguinte, é delimitar cercas da propriedade. Por exemplo, aqui tem uma cerca que dá para perceber. Uma que a cerca está aparecendo, outra pela descontinuidade entre a área de lavoura e a área da rua, da estrada. Então eu estou lá desenhando as cercas. Estou fazendo meio matado. Isso aqui, quando fizer, é bom fazer bem feitinho, bem detalhado. Eu várias vezes no começo fazia trabalho bem matado. Daí eu percebi que é melhor fazer bem detalhadinho, que você basicamente faz uma vez só. Ele fica perfeito. Não precisa estar voltando, puxando aqui, empurrando ali uma linha para ficar mais detalhada. Desenho uma linha, ela é uma barreira do tipo fence, F-E-N-C-E, cerca. Tem outras linhas também. Aqui, uma cerca aqui. Depois ela vai para o norte até este ponto.
E assim ela segue. Barrier fence. Vamos ver onde mais tem cerca. Aqui tem uma cerca, veja só. Barrier fence. Onde mais tem cerca? Aqui tem uma cerca. Aqui já tem a tag Barrier fence porque ela seguiu da outra que tinha antes. E aqui também tem uma cerca que vem até esse ponto, depois ela segue para cá. É mais ou menos assim, não está muito alinhado, mas é mais ou menos isso. Vamos colocar ali, Barrier fence. Além da cerca, eu percebo, por exemplo, que dentro dessa delimitação das cercas é uma área de plantio. Parece ser uma área de plantio. Na verdade, estou vendo gado, então é uma área de pastagem. Vamos colocar como uma área de pastagem. Então, eu posso fazer o seguinte. Por exemplo, eu tenho desenhado o máximo de detalhes ali, que é as cercas. Uma coisa muito inútil é a gente fazer o seguinte. Vem aqui e desenhar os contornos de uma área de pastagem que eu havia falado antes, sobrepondo linhas. Então, o que eu faço? Eu seleciono todas as bordas dessa delimitação da área, essa borda aqui, essa borda aqui, essa borda aqui, para formar esta área. Vou lá em adicionar relação, adiciono objeto, veja só, ele tem tracejado aqui, ou seja, não para uma área. Isto é bem aparente quando você volta para esta tela. Então, o que você deve fazer? Você seleciona uma parte. Então, você percebe que você tem que quebrar esta linha neste ponto e neste outro ponto aqui. Então, selecionou a linha, selecionou o ponto. Selecionou o ponto. Tecla a letra P. Quebrou. Perceba, você tem esta linha quebrada apenas na delimitação que você quer. Essa outra linha ela já está quebrada. Então você tem essa outra linha aqui, essa outra parte, onde esta parte da cerca não é do interesse. Então você vem, seleciona a linha, deixa Ctrl pressionado, clica no ponto, tecla a letra P. Vamos ver se agora vai dar certo. Tem essa daqui, sempre na ordem, nunca pular, tipo uma aqui, outra lá, outra ali. Sempre na ordem. Aqui, aqui, ali. Selecionei todas as delimitações desta área. Feito isso, vou lá adicionar relação do tipo multipolígono, land use middle, pastagem. Adiciono as partes do objeto que vão formar a relação. Nesse caso, todas são altered, todas são as bordas externas. E clico em aceitar. Neste caso bem detalhado, o que eu tenho? Tenho as cercas delimitando a área de pastagem. Eu ocupo as próprias cercas para formar um novo objeto, para adicionar uma área de pastagem, uma área de plantio, uma área residencial também. Qualquer coisa no OpenStreetMap que você possa usar vários objetos, às vezes já pronto, para adicionar uma nova informação. Então vamos lá.
Vamos lá para o próximo exemplo. Nesta quadra aqui, existem três coisas. Nesta parte mais ao sul, quando falo em sul e norte, por padrão, o Java OpenStreetMap tem o norte para cima na tela. Então, obviamente, essa parte fica no sul da quadra. Aqui eu tenho uma outra escola. E nessa parte do meio eu tenho o centro de eventos. Então eu vou fazer o seguinte. Lembre-se do que eu falei antes. Eu posso, não é problema, às vezes é problema de manutenção futura, pegar e sobrepor linhas. Tem aquele objeto, este e este, sobrepondo linhas. Isto não é, como eu já havia falado, não é a melhor forma de mapeamento. Então, eu tenho aquele objeto, tenho este, e neste do meio eu só faço ali e ali. Então vamos lá. Naquela parte de cima eu tenho uma escola, então eu seleciono aquele objeto. Primeiramente eu vou colocar barrier wall, muro em todas as delimitações. Tá, diz que todas as delimitações são feitas por muro. Então eu faço o seguinte, seleciono aquele objeto lá em cima, onde é uma escola. Vou lá em tipo de multipolígono, amenity school, que é a área da escola. Venho aqui, clico em aplicar o objeto com a regra alter. Disse que esta área é uma escola. Venho aqui nesta outra de baixo, também, mesma coisa, tipo multipolígono, amenity school, adiciono os objetos selecionados, que eu já havia selecionado antes. A relação, boto a regra, que é a alter também, que é a borda externa, clico em aceitar. Agora vou delimitar a área do centro de eventos. Então, seleciono uma parte, seleciono outra, novamente, seleciono uma parte, deixo o controle pressionado, seleciono outra. Então eu percebo que esta outra teria que quebrar este outro objeto de baixo para poder fazer a relação do centro de eventos. Então, ainda com o controle pressionado, clico numa ponta do objeto, clico na outra, nos pontos da borda, teclo a letra P, solto o CTRL, teclo a letra P. Deixo o controle pressionado de novo, clico na parte da parede que não faz parte do centro de eventos, a fim de excluí-la, e sigo demarcando a delimitação. Quando eu chego neste ponto novamente, mesma coisa. Clico neste ponto, sempre com o controle pressionado, clico naquele outro ponto, solto o CTRL, tecla P, volto a teclar o CTRL, clico naquela parte. Perceba agora que eu tenho a delimitação de toda a área do centro de eventos. Então eu vou lá, adiciono uma relação do tipo multipolígono, Leisure Park. Não sei se é assim que foi mapeado antes, mas é assim que eu estou fazendo o exemplo. Ao adicionar todos os objetos, eu tenho todas as partes da relação formando um polígono fechado. Está um polígono fechado? Ok. Então eu clico aplicar papel como alter. Aplicar. Então botou a regra borda externa para todos os objetos. Ou seja, todas as paredes, todos os muros na delimitação os limites do centro de eventos.
Vou mostrar um outro caso, uma área residencial. Tem uma área residencial neste lugar aqui, vamos ver. Aqui assim, até este ponto, deste ponto até este, deste, até lá em cima novamente na rua. Então vamos lá. Nesta área residencial, neste ponto bem acima, eu tenho uma área que é uma linha imaginária. Então, eu vou criar um ponto bem onde termina a delimitação do terreno, tecla a letra P para quebrar. Ou seja, este trecho que você está vendo destaque em vermelho é uma linha imaginária. Já este trecho mais acima não é uma linha imaginária, ela é um muro. Ela é um muro até que ponto? Ela é um muro até este ponto aqui. Então venho aqui, seleciono a ferramenta de linha, faço um ponto, teclo P. Ou seja, este trecho de uma rua a outra, ela é murada. Então vou lá, barreira, muro. Mesma coisa esse trecho de rua. Esse trecho de rua, vamos criar um ponto aqui para delimitar, teclar a letra P, é uma linha imaginária. Ao atravessar a rua, deste ponto em diante, ela é murada. Até chegar novamente na rua lá de cima. Vamos colocar essa parte onde ela é uma linha imaginária, tecla P, e excluir, ou seja, somente esta parte é barreira parede. Feito isso, eu começo a selecionar as partes do objeto que vão compor a relação. Então vamos lá. Esse é o maior nível de detalhamento que se tem com objetos no OpenStreetMap, as relações. Vou selecionando as delimitações da área. Sem esquecer de nenhuma, senão vai aparecer erro depois. E aqui acima, como eu falei que ela não está fechando, então depois de tudo selecionado, deixo o Ctrl pressionado, clico no ponto ali onde tem que cortar, clico no outro ponto onde tem que cortar, teclo a letra P, volto a teclar o Ctrl, clico na borda excluir, na borda excluir. Pronto, aparentemente está fechado o meu polígono. Então eu vou lá adicionar tipo multipolígono, land use residencial, de nome Parque Residencial Amaral. Venho aqui, adiciono os objetos, perceba que o polígono está fechado, ou seja, não está sobrando nem faltando linha nessa minha relação. Clico Alter, aceitar. Acabei de adicionar uma área residencial com o nome de Parque Residencial Amaral. Por último, e uma coisa que eu não falei no começo da explicação, quando você tentar fazer um polígono, uma área no OpenStreetMap com mais de 2.000 pontos, essa sua edição não será aceita. Já me aconteceu várias vezes, mapeando contornos de áreas de mato nesta região. Grandes áreas de mato, nas beiras de morros e coisa e tal. Por exemplo, nesta área de mato aqui embaixo, eu vou baixar, clico aqui em baixar,
vou baixar os detalhes dessa área para fazer a minha explicação. Vamos lá. Vamos baixar aqui para cima também uma outra partezinha para fazer a explicação. Vou baixar mais uma parte aqui para baixo. Perceba o que a gente tem neste caso. Neste caso, a gente tem vários multipolígonos. Esta linha selecionada aqui delimita o rio da área de mato. E esta linha também, o rio da área de mato. Aqui em cima eu tenho uma área de mato. Como é que eu faço para selecionar uma relação? Eu posso clicar em qualquer ponto da relação, 2 cliques seguidos, e eu vou ter a delimitação de uma área de mato. Esta área de baixo eu não fiz ainda, estou por fazer. Então, o que eu posso fazer? Já tem a delimitação do rio naquele ponto, naquele trecho. Então, eu vou mapear os contornos da área de mato. Estou fazendo matado, porque eu não vou salvar, vou fazer mais detalhado futuramente. E a área de mato, ela volta a encontrar o rio neste ponto. Então o que eu faço? Seleciono a área de mato, seleciono a borda do rio, vou quebrar a borda do rio neste ponto, e nesse outro ponto também, porque tem uma linha que vai sobrar, que é esta. Está demarcado a minha área de mato, vou lá adicionar a relação do tipo multipolígono, natural wood, adiciono os objetos à relação, verifico se está fechado, clico em aplicar a regra como borda externa e aceitar. Está delimitada a área de mato. Bom, o que acontece se você fizer um objeto com 2.000 pontos? Por exemplo, digamos que o objeto tem 3.000 pontos. O que você pode fazer? Você seleciona seleciona 2 pontos, meio caminho um do outro, dentro desta área, na borda desta área, quebra ele com a tecla P, e daí você vai ter 2 linhas. Seleciona as 2 linhas e aplica uma relação do tipo que for. No caso da minha explicação, do tipo de mato. Uma coisa muito útil que é a relação, veja só, se não tivesse as relações, o que eu iria fazer para ficar o mais detalhado possível? Terminar de fechar esta linha aqui, o que eu ia acabar fazendo? Ia acabar clicando, sobrepondo uma linha ponto a ponto, um trabalho cansativo e desnecessário. Por isso que é muito útil as relações no OpenStreetMap. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo por fazer. Acho que não, é isto. Estarei em umas próximas
aulas explicando como fazer outros tipos de relações. Que se faz da mesma maneira, mas não é do tipo de relação multipolígono, são outros tipos. Mas é a mesma coisa, você junta objetos para formar uma nova informação. Fica então para uma próxima explicação. Qualquer dúvida, você já sabe, me manda por e-mail ou para o meu usuário no OpenStreetMap, ou pergunta pelo YouTube também, que qualquer pergunta cai no e-mail.